Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova do barro branco que foi aplicada no ano de 2018. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Amanda Berardo, eu sou professora de matemática, eu posto vídeos com teoria, resolução de provas comentada, exercícios e faço também um trabalho específico para alunos que vão prestar prova de curso técnico aqui no canal. E a partir desse vídeo, essa é a segunda parte da resolução dessa prova, eu começo no canal também um trabalho específico para alunos, para jovens que vão prestar a prova do barro branco. Então, todos os seus comentários são muito bem-vindos e vão me ajudar a adaptar esses vídeos para a necessidade de vocês que vão fazer essa prova, beleza? Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, se você ainda não assistiu a primeira parte, ela já está postada e nela aparecem os exercícios do 61 até o 65. E agora a gente vai do 66 até o 70. Beleza? Eu falei no outro vídeo, eu não sei se você já assistiu, mas a ideia é que você tente resolver sozinho primeiro essas questões. Eu não sei se você já fez isso antes, mas se você não fez, pausa o vídeo quando aparecer o enunciado na tela, tenta resolver e depois você assiste comigo, fazendo a resolução comentada, ok? Vamos lá? Enunciado na tela. Resolvendo a equação algébrica x ao cubo menos 7x² mais 16x igual a 10, identificam-se três raízes distintas. A soma dessas raízes é igual a... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. E eu não sei em que momento que você se encontra, em que momento da preparação dessa prova que você se encontra. Tem muitos alunos que pegam, estudam toda a teoria do edital e vão para a prova, A minha dica é que dependendo do momento de estudo que você esteja, não sei se já está em cima da prova, enfim, é importante você entender como o conteúdo do edital realmente cai na hora da prova. Por quê? Pode ser que muita coisa você já saiba de cabeça do que você estudou na escola. E pode ser que tenha coisas que você não vai lembrar. Então, é legal você ter esse contato com a prova durante o seu período de estudos. Então, vamos assistir a resolução desse vídeo, Esse vídeo e outros que eu também vou postar do barro branco para entender, cai polinômio na hora da prova, mas como é que cai, ok? Então, olha, o polinômio que ele deu no enunciado é x ao cubo, no caso não é um polinômio, isso daqui é uma equação, mas a gente vai usar a ideia da teoria que a gente estuda lá em polinômio. A equação é x ao cubo menos 7x² mais 16x igual a 10. O que eu vou fazer? Eu vou passar o 10 para o primeiro membro e vou deixar igualado a zero. Bom, o que é ter uma equação aqui igualada a zero? É pensar qual é ou quais são os números que tornam essa equação igual a zero. No caso, esses números a gente fala que são as raízes da equação ou os zeros dessa equação. Então tá, quando é um polinômio x ao cubo ou uma equação aqui elevada ao cubo, você poderia usar as relações de girar ou tentar mesmo, ir chutando, tentativa e erro. Então, no caso aqui, eu testei também o x valendo 1 e no caso eu já vi que ele era uma das raízes dessa equação. E isso é muito bom quando a gente testa. E aí no caso, na hora de testar, você testa 1 menos 1, 2 menos 2, porque assim, dependendo do exercício, geralmente quem montou o exercício vai até escolher esses números, tá? Eu testo 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. Aí não deu, vou para girar, ok? Bom, se x igual a 1, vai ficar como? Substituindo x por 1, 1 elevado ao cubo, menos 7 vezes 1 ao quadrado, mais 16 vezes 1, menos 10, vai ficar 1 ao cubo, 1.
1 ao quadrado, 1. Menos 7 vezes 1, menos 7. 16 vezes 1 dá 16 menos 10. 1 menos 7 dá menos 6. Mais 16 dá 10, menos 10 dá 0. Ou seja, o número 1 tornou realmente essa equação igual a 0. Por isso que ele é raiz. E aí, eu vou usar essa informação para usar o Briot-Ruffini e encontrar as raízes da outra equação que a gente pode montar a partir disso. Porque o Briot-Ruffini vai nos ajudar a fatorar e a transformar em um produto essa equação aqui. Então, o que a gente faz? A gente pega os coeficientes. Aqui, se não tem nenhum número escrito, é o 1. Aqui é o menos 7. Aqui é o 16. Aqui é o 10. Aí, a gente vai pegar esse primeiro número que a gente testou e deu certo, que a gente fala que é a raiz da equação, o zero dessa equação. E vou colocar aqui, montei essa estrutura. A gente desce o primeiro coeficiente, aí a gente vai multiplicar e depois somar os resultados. Vai ficar 1 vezes 1, 1 positivo com menos 7, que é o outro coeficiente. Vai dar quanto? Vai dar menos 6. Menos 6 vezes 1, quanto que é? Menos 6. Então, vem aqui para o próximo coeficiente. Menos 6 mais 16, quanto que dá? Dá 10. 10 vezes 1 é 10. Então, para o próximo coeficiente aqui, mais 10 com menos 10 vai dar 0. E tem que dar 0 aqui no final, porque se você está usando o Briot-Ruffini dividindo pela raiz, aqui tem que terminar em 0. Tá, e o que significa esses outros três números, o 1, o menos 6 e o 10? Eles são coeficientes de uma nova equação. Se aqui a gente tinha x ao cubo, agora a gente, quando faz essa divisão de polinômios usando o Briot-Ruffini, a gente vai cair em qual nova equação? 1x² menos 6x mais 10. Tá, olha só, significa que essa equação aqui, a gente pode reescrever ela como um produto, x menos 1, que sempre vai ser x menos a raiz. Se a raiz é 1, aqui vai ficar x menos 1. Se a raiz fosse menos 2, ia ficar menos 2 mais 2. A gente ia escrever x mais 2 vezes o polinômio que a gente encontrou ali no Briot-Ruffini. Então, no caso, foi x² menos 6x mais 10. E essa é uma equação de segundo grau. E é fácil da gente encontrar as raízes da equação de segundo grau, porque no final das contas, o enunciado quer que a gente faça a soma das raízes. Então, se a gente vai encontrar x1, x2 e x3, o x1 a gente já tem, que é 1, tá faltando a segunda e a terceira raiz, e as outras duas que faltam encontrar é fácil com a equação de segundo grau. Então, para resolver a equação de segundo grau também a gente vai encontrar os coeficientes aqui, se não tem ninguém escrito é 1, 1x² menos 6x mais 10, o A é 1, o B é menos 6 e o C é 10. E aí você poderia sim calcular o delta, você ia chegar num delta negativo. Ah, Amanda, não tem resposta. Não tem resposta no conjunto dos números reais, mas no conjunto dos números complexos tem resposta. Então, até também porque o delta deu negativo, tem um outro jeito mais rápido de você encontrar a soma das raízes, porque o enunciado está perguntando quanto é a soma. Então, a soma já tem uma fórmula pronta. Você que precisa ganhar tempo na hora da prova, anota a fórmula da soma e do produto das raízes da equação de segundo grau. Se você não lembra, não tem problema. Eu tenho aqui no canal um vídeo todinho de teoria sobre a equação de segundo grau, como resolver, se ela estiver na forma completa, na forma incompleta, como resolver por soma e produto, tem tudo lá. Depois você vai lá na aba do pesquisar, digita equação do segundo grau Amanda. E aí você vai poder estudar só a equação de segundo grau. Mas aqui a fórmula é oposto de B dividido por A. O B é menos 6. Oposto de menos 6 mais 6. Dividido por A, que é 1. 6 dividido por 1 vai dar quanto? Vai dar 6. Então, se a gente somar as duas raízes, x1 mais x2, quanto que dá? Dá 6. E a outra raiz que a gente já tinha encontrado lá por tentativa e erro é 1. 6 mais 1 dá 7, que para nós é a alternativa E.
E aí, fez sentido a resolução desse exercício para você? Conta para mim nos comentários. Enquanto você comenta, a gente vai para o próximo exercício, que é o exercício 67. O sistema linear, então olha aí, ele deu um sistema x menos 3y mais 4z igual a menos 4, 3x menos 7y mais 7z igual a menos 8, menos 4x mais 6y menos z igual a alfa menos 1, terá solução somente quando o valor de alfa for igual a... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Amanda, como que eu faço para resolver um sistema que tem 3 letras, né? 3 incógnitas no caso e 3 equações? Você começa respirando fundo e o método que a gente vai usar aqui, a gente fala que é o escalonamento, tá bom? Mas é muito importante uma informação que ele deu ali no enunciado. Terá solução somente se? Então, quando que o sistema tem solução? Quando ele é um sistema possível, ele tem que ser possível para ter resposta. E aí a gente tem as classificações de sistema: sistema possível determinado, sistema possível indeterminado e sistema impossível. Então a gente vai começar a resolução e já vai ler. E quando chegar a hora a gente vai entrar nesse detalhe do sistema possível, tá? Então olha só, pelo escalonamento eu vou tentar cancelar uma incógnita. No caso, aqui eu vou escolher cancelar o x, porque esse x tem coeficiente 1, então vai ser mais fácil de trabalhar com essa equação, com essa incógnita. E aí a gente vai cancelar o x nessas duas outras equações, e aí depois a gente vai tentar cancelar uma das outras incógnitas, tá? Então, olha só, como será que você consegue fazer desaparecer o x somando a primeira com a segunda equação? Se na segunda equação aparece o número mais 3, seria interessante que aparecesse aqui na primeira equação o menos 3, porque quando a gente soma, mais 3 com menos 3 vai dar 0. E é por isso que eu vou multiplicar a primeira equação toda por menos 3. Então, vai ficar menos 3x, menos vezes menos mais, 3 vezes 3, 9, 9y, mais vezes menos menos, 4 vezes 3, 12, 12z. Menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. E copio a segunda equação. E depois a gente vai fazer o quê? A gente vai somar a primeira com a segunda equação. Aqui, cancela o x, mais 9 menos 7 dá 2y, menos 12 mais 7 dá menos 5y, 12 menos 8 dá 4. Beleza? Então já melhorou um pouco porque já saiu o x. Só que não adianta nada se a gente não fizer a mesma coisa com a terceira equação. Então aqui já aparece o coeficiente menos 4. Então eu vou pensar, nossa, como que eu vou fazer desaparecer esse x usando a primeira equação? Bom, o número oposto do menos 4 é o mais 4. Então, é por isso que agora eu vou multiplicar a primeira equação pelo número positivo mais 4. Então, vai ficar 4x menos 12y mais 16z igual a menos 16. Copio a terceira equação, que a gente está comparando elas duas, menos 4x mais 6y menos z igual a alfa menos 1. E soma as duas equações. 4x cancela com menos 4x, menos 12, quando soma com mais 6, vai dar menos 6y, mais 16 menos 1 vai dar mais 15 igual. O alfa não tem com quem somar, não tem termo semelhante ao alfa, eu vou escrever alfa de novo, menos 16 com menos 1 dá menos 17. Então, perceba que aqui a gente tem duas equações em função apenas de y e z. Então, a gente vai reescrever isso e vai ficar a primeira equação, x menos 3y mais 4z igual a menos 4, e copiei as duas novas equações que a gente conseguiu trabalhar com elas. E agora, olha, perceba, duas equações com duas incógnitas é um sistema mais fácil de resolver. Então, a gente vai trabalhar com essas duas equações.
Será que a gente consegue cancelar o y? Sim, a gente consegue. Essa mesma ideia que a gente tinha feito para o x, agora a gente vai fazer para o y. Aqui eu tenho menos 6. Será que a gente consegue fazer nessa segunda equação um número mais 6? Consegue fazer aparecer. Basta a gente multiplicar a equação toda por quanto? Por 3. E toda vez, pessoal, que a gente multiplicar uma equação toda por um número ou dividir a equação toda por um mesmo número, a gente encontra uma equação equivalente, sem alterar o resultado. Então, não altera a resposta, por isso que a gente vai brincando. Não tem graça essa brincadeira, mas a gente vai brincando com os números. 3 vezes 2, 6. 6y no caso. 3 vezes 5, 15. Só que é menos 5, vai ficar menos 15. 3 vezes 4, 12. Copiei a terceira equação no caso. 6y mais 15z igual a alfa menos 17, vou somar. Show de bola, porque quando a gente soma, ó, cancela o y e... Ai, olha só o que aconteceu, cancelou o z também. Será que isso é bom ou será que isso é ruim? Olha só, 0y mais 0z igual a... O alfa não tem outro termo semelhante para somar, então copia. Agora, mais 12 com menos 17 vai dar menos 5. O que é esse 0y, esse 0z? É zero. Então, quando que alfa menos 5 vai dar zero? Será que existe algum número que a gente consegue substituir no lugar do alfa e ao subtrair 5 vai dar zero? Sim, isso que vai tornar um sistema possível. Certo? Então, nesse caso, o alfa tem que ser quanto? Tem que ser 5, o que para nós é a alternativa D. Beleza? Bora para o próximo exercício. A figura apresenta um hexágono regular inscrito em uma circunferência de centro G e diâmetro igual a 20 centímetros. Então, olha aí a figura, tem a circunferência, tem um hexágono em verde, e aí tem o centro, que ele chamou de G, e também tem um outro segmento que liga os pontos C ao E. A medida em centímetros do segmento de reta de extremidades C e E é igual a... Antes de voltar à tela aqui comigo, gostaria que você pensasse nessa possibilidade. Por quê? O hexágono regular ele pode ser subdividido em 6 triângulos equiláteros. E perceba que o lado do triângulo que a gente consegue formar quando a gente faz essa subdivisão, ele acaba sendo o quê? A medida do raio. No caso, olha só, de G até F é lado do triângulo formado e ele também é raio. Então, por isso que a gente vai poder falar que o segmento F até o C é o diâmetro e ele é a medida de 2 lados desse triângulo que aparece na subdivisão. E esse triângulo que aparece é um triângulo regular, é um triângulo equilátero. Então, se o diâmetro tinha 20 centímetros, a gente pode dizer que o lado do triângulo vai medir quanto? Vai medir 10 centímetros. E é por isso que a medida do segmento FE é igual a 10 centímetros, porque ele é um lado desse triângulo equilátero. Faz sentido? E aí eu vou usar para encontrar a resposta do exercício o triângulo FEC. Agora sim, volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. A gente já estava pensando, agora a gente só vai continuar. Olha só, então o enunciado deu a medida do diâmetro, que vale 20. A gente entendeu porque esse lado FE pode ser considerado 10. E o que ele quer saber aqui? Eu estou chamando de X, é esse segmento EC. Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, porque todo triângulo que estiver inscrito em uma circunferência e um dos seus lados for o diâmetro é propriedade. O triângulo formado é triângulo retângulo. Então aí é só aplicar Pitágoras e olha só, nessa prova é o segundo exercício que a gente está usando o teorema de Pitágoras, então não sei quanto tempo você tem para a prova, mas olha só, já ficou evidente que é um conceito que aparece na hora da prova. Hipotenusa, sempre lembra de identificar certinho, não pode chegar na hora da prova e errar a hipotenusa, né? Hipotenusa é o maior lado, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus.
Então, vai ficar 20 elevado ao quadrado igual a 10 elevado ao quadrado mais x ao quadrado. 10 e x são os catetos. 20 ao quadrado é 400, 20 vezes 20, 400, não é 20 mais 20, 40, tá? A mesma coisa, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100, não é 20. 100 mais x quadrado, isso é uma equação do segundo grau na forma incompleta. Então, pode usar o delta? Pode. Ou, se não, a gente pode resolver ela de um jeito mais rápido. Passa o 100 subtraindo, 400 menos 100 dá 300. E aí, para encontrar o valor do x, a gente tem que fazer o quê? Extrair a raiz quadrada. Então, simplifica o expoente com a raiz, vai ficar x. E a raiz quadrada do 300, ela existe? Existe, porém, ela não é exata. Então, tem várias maneiras de você calcular. Por exemplo, você vai fatorar aqui o 300. 300 por 2 dá 150. Por 2 vai dar 75, por 3 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Ou seja, escrever 300 é a mesma coisa que escrever 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado. E pensando que esse 300 está dentro de uma raiz quadrada, esse 2 ao quadrado tem expoente suficiente para sair da raiz? Tem. O 3 tem expoente suficiente para sair da raiz? Não, porque ele é 3 elevado à primeira potência. E o 5 tem expoente suficiente para sair? Tem. Então, sai o 2 e sai o 5. E o 3 continua dentro da raiz. Quanto que é 2 vezes 5? É 10. Então, por isso que x vai ser igual a 10 raiz de 3. Isso usando como estratégia de resolução aqui a fatoração, fatorando o número. Uma outra maneira, se você for, vamos dizer, mais amigo dos números, é você lembrar que 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100. Por quê? Porque talvez você já saiba que o 100 tem raiz quadrada exata e o 300 é 3 vezes o 100. Então, a raiz quadrada do 100 é 10 e o 3 não consegue sair da raiz, vai ficar 10 raiz de 3. De um jeito ou de outro, a resposta é a mesma, que para nós é a alternativa A. Beleza? Bora para o próximo exercício, exercício número 69. Promete para mim uma coisa? Que vai existir amizade depois desse exercício? Então tá, agora a gente pode continuar. Na igualdade a seguir estão relacionados o tempo t necessário para garantir um montante m na aplicação de um capital C à taxa de juros compostos I. Log de m menos log de c menos log de 1 mais i elevado a t igual a 0. Aproximando-se log de 2 para 30 centésimos e log de 3 para 48 centésimos, uma aplicação de R$2.000, a taxa de juros compostos de 20% ao ano gerará um montante de R$3.000 em um período de meses igual a... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Já deve ter dado aquela coceirinha quando você viu o log no enunciado e quando viu história antes, história depois. Calma, respira fundo, é um exercício só, ele vai passar e, se Deus quiser, você também. O enunciado deu o capital, deu a taxa, ele falou uma taxa de 20% ao ano. Então, o que eu fiz? Eu transformei essa taxa em número decimal. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Aí eu simplifico um zero do numerador com um zero do denominador, vai ficar 2 sobre 10. 2 décimos, que é a mesma coisa que o 0,2. Por isso que ficou 0,2 aqui. O montante 3.000 e o tempo é o que ele quer saber. E aí, cuidado, ó, detalhe, atenção, se a taxa que foi dada no enunciado está ao ano, então quando a gente resolver a equação todinha que vai ficar aqui, esse tempo estará em ano e as alternativas estão em meses, tá tudo bem? Só tem que lembrar de transformar no final, tá?
Então, para começar é só substituir. Lá tá log de m, então log de 3.000 menos log de c, log de 2.000, menos log de 1 da fórmula, mais no lugar do i da taxa a gente substitui por 2/10 elevado ao t. Bom, aí, se você nunca viu logaritmos antes, você vai ter que procurar um vídeo sobre logaritmos, porque a gente vai usar muito as propriedades do logaritmo aqui. No meu canal já tem vídeo de definição de logaritmos e de função logarítmica. Pode ser que isso já te ajude. E olha só, vamos lá, pensando nas propriedades. Se no enunciado ele deu log de 2 e log de 3, a gente vai ter que fazer todo mundo chegar no log de 2 e log de 3. Além disso, o que você teria que lembrar que não foi dado no enunciado? Que log de 10, como não está escrito, então a base é 10, log de 10 na base 10 é 1. Log de um número nessa mesma base, tipo log de 2 na base 2, log de 3 na base 3, sempre é igual a 1. Bom, então tá. Log de 3.000, como que eu posso fazer chegar? No 3 ou no 2 ou no 10? 3.000 é a mesma coisa que 3 vezes 1.000, e 1.000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Então, eu reescrevi como log de 3 vezes 10 ao cubo. Beleza, menos log de 2.000. Aqui é a mesma coisa, tem que transformar, fazer chegar no 2, no 10, 2.000 é a mesma coisa que 2 vezes 1.000. Então, você pode, se você tem mais facilidade, você já vai para o 10 ao cubo, senão você vai no mais passo a passo, 2 vezes 1.000. E aí, 1 mais 2/10 dá 1 inteiro e 2/10, 1,2 elevado a t. Aí vem uma propriedade. Primeira propriedade que a gente vai usar. Quando a gente tem uma multiplicação, a gente pode transformar na soma de logaritmo. Então, isso é a mesma coisa que log de 3 mais log de 10 ao cubo. Aqui é a mesma coisa, tinha uma multiplicação. Então, a gente vai transformar em uma soma. Então, o menos, que é da equação, aí eu abri parênteses aqui porque vai aparecer uma soma. Então, esse menos vai ser para a soma toda. Log de 2 mais, porque a propriedade transforma em soma, log de 1.000, eu vou transformar em 10 ao cubo, pensando em usar essa propriedade aqui. Bom, menos log de... Aqui a gente já vai usar uma outra propriedade, que é tomba o expoente. Tomba o expoente, t vezes log de 1 inteiro e 2/10. Tudo isso sempre igualando a zero. Bom, log de 3, ótimo, chegamos nele, o enunciado deu, é 48 centésimos. O log de 10 elevado ao cubo, o que a gente vai fazer? Usar a mesma propriedade que usamos aqui. Tomba o expoente, vai ficar 3 vezes, aí seria log de 10 na base 10, que é 1. Menos log de 2, o enunciado deu, que é 3/10, mais, de novo, tomba expoente, 3 vezes log de 10 vai ser quanto? 3 vezes 1. Por isso, 3 vezes 1, o restante eu copiei. E aí, 3 vezes 1 é 3, quando a gente soma com 48 centésimos, vai dar o 3,48. 3 vezes 1 dá 3, mais 3/10 vai dar menos 3 inteiros e 3/10, porque aqui dentro do parênteses daria 3,3. Só que tem um sinalzinho de menos ali na frente, então vai ficar menos 3 inteiros e 3/10 e o restante. O que eu fiz aqui? Eu transformei esse número decimal em fração. 12/10, porque como que eu faria aparecer o 3 e o 2 aqui? De início eu não sei. Então, eu primeiro transformei em fração. 1 inteiro e 2/10 é a mesma coisa que 12 sobre 10. E o 12, ele é 3 vezes 4, então pelo menos o 3 a gente já faz aparecer. Então tá. O log da divisão também de uma fração, a gente pode transformar em subtração, que é outra propriedade, que se você não lembra de cabeça agora, você pode assistir um vídeo sobre propriedades de logaritmo. Então, isso daqui é a mesma coisa que log de 12 menos log de 10, log do numerador menos log do denominador. Então, tá. Aqui eu faço a subtração, que vai dar 18 centésimos, 3 inteiros menos 3 inteiros, 0. 48 centésimos menos 30 centésimos vai dar 18 centésimos, beleza? E aí, o 12...
O 12 eu acabei de falar que ele era o quê? 3 vezes 4. Então tá, porque pelo menos eu já faço aparecer uma soma e eu já vou ter o log de 3 e já vai melhorar alguma coisa. E o log de 10 troquei por 1. Beleza? Bom, continuando, vai ficar log de 3 substituir por 48 centésimos e o 4 ele é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, olha, chegamos no último log que vai precisar transformar. Tombo 2 vezes log de 2, e aí o log de 2 foi dado no enunciado, 3 décimos, multiplico por 2 dá 6 décimos, e aí eu vou somar, vai dar 1 inteiro e 8 centésimos, menos 1 inteiro dá 8 centésimos. Isso é uma equação do primeiro grau agora, eu posso passar o t para o segundo membro, não tem problema. Ah, Amanda, tem que ser sempre no primeiro membro? Não, tanto faz a letra no primeiro ou no segundo membro. O que é melhor é que ela esteja o quê? Positiva. Então, aqui eu preferi passar para o segundo membro, passa dividindo, vai ficar que o t é 18 centésimos dividido por 8 centésimos. Amanda, tenho muita dificuldade em divisão com números decimais. Já te falei no outro vídeo, vou repetir. Transforma esse número em um número inteiro. Se ele tem 2 casas decimais, você multiplica por 100. Se tivesse 3 casas decimais, você multiplicaria por 1000. Uma casa decimal, você multiplica por 10. E aí é importante que o que você faz para o numerador faça igual para o denominador, mesmo se o outro não for um número decimal. Aqui vai ficar 18 dividido por 8, que vai dar o quê? 18 oitavos de ano. Nossa, Amanda, que é isso? Bom, para descobrir quanto que isso é em meses, a primeira coisa é dar uma simplificada nessa fração. Então, dividindo por 2 o numerador e o denominador, a gente chega na fração 9/4. Quanto será que é 9/4 de ano? Bom, pensa comigo, 9/4 não é a mesma coisa que 8/4 mais 1/4? E eu escolhi de propósito o 8/4, porque 8 dá para dividir exatamente por 4. 8 dividido por 4, toda a fração é uma divisão, vai dar o quê? 2 anos. Então, já sei que tem que ser alguma alternativa que tenha mais que 24 meses. Mais 1/4 de ano. 1/4 de ano é só você pegar 12 meses e dividir por 4, que vai dar 3. Então, o tempo será de 2 anos e 3 meses. Só que a resposta está tudo em meses. Então, transforma 2 anos em meses, que dá 24. 24 mais 3, que vai dar 27, que para nós é a alternativa C. E agora vamos logo para o último exercício e assim a gente vai encerrar a resolução da prova do Barro Branco do ano de 2018. Exercício 70. Na figura, os triângulos ABC e FGH são equiláteros, de lados medindo 10 centímetros. Então, olha só. Qual é o triângulo ABC? Tenha clareza que esse triângulo maior, vamos dizer, apontado para cima, e o FGH, ele falou triângulo equilátero, significa que são triângulos com os 3 lados iguais, e esses lados medirão 10 centímetros. Então, no caso, CA mede 10, CB mede 10. AB mede 10, a mesma coisa para FG mede 10, FH mede 10 e GH também mede 10. Sabendo-se que os pontos D e E dividem ao meio os lados AB e BC, respectivamente, a área em centímetros quadrados da região plana formada pelos triângulos com o interior pintado é igual a... Volta a tela aqui comigo e vamos encerrar essa prova com um exercício de geometria, um belo exercício de triângulo. Olha só, ele falou, meu desenho não está muito perfeitinho, mas ele disse que o quê? Que esse lado AC, ele vai ser dividido ao meio, e aí o que a gente tem que entender? Que do ponto de intersecção, que do ponto D até C vai medir 5. E a mesma coisa do ponto E até o ponto C vai medir 5, porque ele passa pelo ponto médio, ele é o ponto médio no caso, né? Então tá, se você tem um triângulo ABC, que é um triângulo equilátero, significa que os ângulos internos dele medem 60 graus, e por isso aqui o ponto C, o ângulo aí do vértice C é um ângulo de 60 graus. E olhando para o triângulo
DCE, a gente vai ter um triângulo que isósceles. Por quê? Porque dois lados têm a mesma medida. Agora, pensa comigo. Se ele é isósceles, os ângulos da base têm a mesma medida. Então, aqui é 60 e aqui também é 60. Bom, se os três ângulos internos desse triângulo medem 60 graus, vai acontecer que ele é um triângulo equilátero. E por isso, de D até E, medem 5 centímetros. Então olha só. Aqui, se o lado inteiro mede 10 centímetros, a gente já tira 5 centímetros, que é de D até E. E aí, os outros 5 centímetros que restam, têm que ser divididos em triângulos que são o quê? Equiláteros também. Por quê? Se aqui mede 60 graus, esse ângulo é oposto pelo vértice, também mede 60 graus. A mesma coisa é aqui mede 60 graus. Ele é oposto pelo vértice, vai medir 60 graus. Esse ângulo também mede quanto? Mede 60 graus, porque é ângulo interno do triângulo grandão, que é equilátero. E então, consequentemente, esse último ângulo, lembrando que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, esse ângulo vai medir 60 graus, ou seja, cada triângulozinho azul, ele é um triângulo equilátero. Isso é muito bom. Por quê? Porque existe fórmula para a área de triângulo equilátero. É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a gente tem que encontrar o L ao quadrado. Bom, se ele vai ser triângulo equilátero, a mesma medida desse ladinho aqui vai ter que ser desse outro lado, porque a gente está dividindo em partes iguais. Então, vai ficar 5 centímetros que sobrou da continha que a gente fez, dividido por 2 vai dar 2,5. Ou seja, cada ladinho desse mede 2,5 centímetros. Então, aplicando na fórmula, vai ficar 2,5 elevado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. 2,5 elevado ao quadrado dá 6,25, 6 inteiros e 25 centésimos, vezes raiz de 3 dividido por 4. Bom, só que isso é a área de um triângulozinho azul e tem 4 deles, então eu vou multiplicar esse valor por 4, essa área de um triângulo vezes 4. Aí é bom, porque a gente já consegue simplificar esse 4 com esse 4 e vai ficar para nós 6,25 raiz de 3 como resposta. Só que não tem essa alternativa, então o que você tem que fazer? Transforma esse número decimal em fração, vai ficar 625 centésimos, 625 sobre 100 vezes raiz de 3. E aí a gente vai simplificar o numerador e o denominador por 25. 625 dividido por 25 dá 25 e 100 dividido por 25 dá 4. E aí a gente vai chegar que a área azul, a área desses 4 triângulozinhos pintados vai ser o quê? 25 raiz de 3 sobre 4, o que para nós é a alternativa B. E aí, me conta, o que você achou da resolução dessa prova? Esse vídeo te ajudou? Então deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe com outros amigos seus ou amigas que também vão prestar essa prova. Tchau!